Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é impacto cumulativo, impacto ambiental cumulativo? Será que vocês sabem? Pois é, fique conosco que nessa videoaula de hoje nós trataremos sobre esse assunto. O conteúdo da nossa videoaula de hoje vai iniciar com uma definição de impactos cumulativos e sinérgicos. Depois nós abordaremos o segundo ponto da metodologia, como podemos identificar os impactos cumulativos. E o terceiro ponto, algumas aplicações sobre a avaliação de impactos cumulativos. Bom, então para a gente iniciar, vamos ver qual que é a definição então de impactos ambientais cumulativos. Mas antes disso, é importante a gente frisar que os impactos eles são descritos por meio de enunciados sintéticos, como os seguintes exemplos de impactos somente encontrados na construção de barragens. Nós podemos citar, por exemplo, a perda e alteração de hábitos devido ao enchimento do reservatório, proliferação de vetores, perda de animais por afogamento, também o desaparecimento de locais de encontro da comunidade local e perda de terras agrícolas para o cultivo, né? E também o aumento da arrecadação tributária municipal, além de aumento da demanda de bens e serviços. Então, o que é então o impacto ambiental cumulativo? O impacto ambiental cumulativo são aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço, resultando de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações. Então, o que é importante frisar? Que uma série de impactos significantes pode resultar em significativa degradação ambiental se concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo. Bom, então vamos ver mais alguns detalhes importantes. Ainda sobre o impacto ambiental cumulativo. Então pensamos o seguinte exemplo. Se esgotos de uma residência forem lançados in natura em um córrego, suas consequências podem ser mensuráveis, mas se muitas residências procederem da mesma forma, certamente a qualidade das águas ficará sensivelmente degradada. É isso? Pois é. Mas então vamos tentar partir para duas definições importantes. Mas primeiro eu pergunto a vocês, será que existe diferença entre impacto cumulativo e impacto sinérgico? O que seriam esses impactos, né? Bom, existem sim diferenças e eu vou definir agora para vocês. O impacto cumulativo, de acordo com o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, que descreve, é derivado da soma de outros impactos ou de cadeias de impacto que se somam, gerados por um ou mais de empreendimentos isolados, porém contíguos, no mesmo sistema ambiental. Impacto no meio ambiente resultante do impacto incremental da ação quando adicionada a outras ações, passadas, presentes e futuras, razoavelmente previsíveis. Já o impacto sinérgico, ele é o resultado de interações de outros impactos diferentes incidentes em um mesmo fator ambiental, podendo não estar associados a um mesmo empreendimento e ou atividade que ocorrem em uma mesma área. Para determinados autores, o sinergismo é uma das formas de tipificação da acumulação, ou seja, cumulatividade de impactos. Eu tenho alguns exemplos. A supressão de vegetação. Se a gente pensar o seguinte, o corte de vegetação em uma pequena propriedade rural, ele pode não ter efeitos mensuráveis sobre o ecossistema aquático. Mas se essa vegetação for eliminada de toda uma bacia hidrográfica, não há dúvidas sobre seus efeitos deletérios. Né? Pois é. Tem outros exemplos aqui. Por exemplo, uma questão relacionada a modificações de paisagem, qualidade da água. Então vamos pensar o seguinte. Pequenos empreendimentos turísticos implantados no local, né, que tenha um potencial turístico, como pousadas, restaurantes e pequenas obras de infraestrutura urbana individualmente, eles podem ter impacto pouco relevante. Mas se somados e concentrados em uma área, né, modificam paisagens, qualidade das águas e a cultura. Bom, então, são exemplos de impactos cumulativos. Tradicionalmente, a avaliação de impacto ambiental ela não se ocupa com impactos insignificantes, pois tais situações são tratadas por outros instrumentos de planejamento e gestão ambiental, como, por exemplo, o zoneamento de uso do solo, o licenciamento convencional
e a obrigatoriedade de atendimento a normas e padrões. Mas para projetos sujeitos à preparação de estudo ambiental, a consideração de impactos cumulativos pode ser crucial para bem fundamentar essa decisão, né? A decisão do licenciamento. Bom, especificamente, nos Estados Unidos, existe uma lei, a Lei da Água Limpa, que requer explicitamente que a agência ambiental americana considere os impactos cumulativos quando analisa pedidos individuais de descarga de materiais dragados ou de execução de aterros em ambientes aquáticos ou áreas úmidas. Para exemplificar o problema de que muitas pequenas ações que individualmente, têm impactos desprezíveis, podem juntas causar impactos significativos, né? Considere-se o dado apresentado aí em 1997, que é um dado certamente antigo, mas só para ilustrar, né, o tal problema. Então, só para vocês terem uma ideia, em uma única agência federal, o Corpo de Engenheiros do Exército recebe nada menos que 62 mil solicitações anuais para intervenções físicas em ambientes aquáticos. Então, imagina aqui a grandeza, né, desses impactos que às vezes são negligenciados na etapa de estudo ambiental, né? Bom, de acordo com o CONAMA, resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 01 de 86, determina que a análise dos impactos inclui suas propriedades cumulativas e sinérgicas. Isso está lá presente no artigo 6º, inciso 2. A consideração dos impactos cumulativos é também requerida pelas regulamentações americanas e canadenses, entre outras. Dificuldades. Bom, qual que é a grande dificuldade no Brasil se fazer análise dos impactos cumulativos? É que é o seguinte, em sistemas de avaliação de impacto ambiental como o brasileiro, em que o proponente do projeto prepara o seu estudo ambiental ou contrata os serviços, sob seu controle, as informações sobre outras ações presentes ou planejadas para a mesma área podem simplesmente ser inacessíveis. O contrário da agência americana, que faz os estudos ambientais, né? Então, com isso, faz com que ela conheça melhor a área e tenha um melhor planejamento estratégico para se prever os impactos cumulativos de empreendimentos que estão atuais, presentes, né, instalados ou futuros empreendimentos, né? Bom, então como identificar impactos cumulativos? Como fazer a avaliação de impactos cumulativos? É muito utilizado o modelo causal, que consiste de 3 componentes. O primeiro é a identificação de fontes de mudanças ambientais cumulativas, que podem ser distintos tipos de atividades. Segundo, a identificação dos caminhos ou processos de acumulação, considerando que mudanças ambientais acumulam-se no tempo e no espaço, de modo aditivo ou interativo. Bom? 3. O desenvolvimento de uma tipologia de efeitos cumulativos, considerando que as mudanças podem ser diferenciadas, em geral, de acordo com atributos temporais ou espaciais. Bom, mas aqui eu trago para vocês um exemplo de uma matriz de impacto cumulativo. Então, vocês podem observar aqui nessa primeira coluna o tipo de impacto, né? Então, tem lá o tipo de impacto, impacto 1, impacto 2, como, por exemplo, a degradação da qualidade do ar. Aí você faz a primeira pergunta: o impacto é do projeto? Aí você pode dizer que sim, né? Ele é direto, negativo e significativo. A outra pergunta que você pode fazer é o seguinte: influência persiste de ações passadas? Aí você pode dizer que sim, porque existem outras fontes industriais e atividades agrícolas na região que podem se somar e realizar o impacto cumulativo, né, com o atual do empreendimento que a gente está analisando. É importante também a gente pensar em ações presentes e futuras. Então vamos supor que para esse empreendimento que eu estou analisando, existe o projeto A, como a indústria de fertilizantes, que emite, poluentes atmosféricos, materiais particulados. Eu também tenho um projeto B, como os canaviais queimadas, que realizam queimadas 2 vezes ao ano, que emite também poluentes atmosféricos. Eu também tenho um projeto C, uma rodovia, que o uso dela, pelos automóveis emite também poluentes atmosféricos. E aí se faz uma pergunta, o efeito cumulativo é potencial? Aí você pode dizer que sim, Por quê? Porque vai haver o aumento das emissões de alguns componentes aí, de poluentes atmosféricos em comum. Então você vai ter o acúmulo, dessas emissões. E quanto à característica, por exemplo, é o impacto potencialmente significativo,
o estudo requer modelagem de dispersão, por exemplo. Tá? Então, esse é um exemplo típico de uma matriz de impacto cumulativo. Eu vou trazer algumas aplicações para vocês. A primeira aplicação é do lançamento de SO2 por uma indústria. Então, suponha que uma indústria lança o SO2, né, e pode causar a poluição do ar, né, consequentemente a chuva ácida, e pode trazer impactos com relação à corrosão de materiais, acidificação de lagos, efeitos sobre a navegação, né, e essa acidificação de lagos pode trazer um impacto em sequência a ele, né, que seria, por exemplo, a redução da biodiversidade do lago. Além disso, a poluição do ar pode causar problemas respiratórios e deposição de sulfatos, efeitos sobre o solo. E também há algumas cardiopatias, né? Então, esses são os impactos oriundos do lançamento. Você pode observar que existem aí impactos que se acumulam, né? O outro exemplo é o uso e ocupação do solo. Então, você tem aí um uso e ocupação desordenado do solo, e vai causar uma impermeabilização do solo, consequentemente uma redução da taxa de infiltração de água, um aumento do coeficiente de deflúvio, consequentemente o aumento do escoamento superficial, posteriormente o aumento do aporte hídrico para cursos d'água, gerando um aumento rápido da vazão dos cursos d'água, trazendo danos e perdas à economia, né? Perdas econômicas. Bom, como referência para essa nossa videoaula, nós tomamos como base o livro do Luiz Henrique Sanches, 2008, Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos. Pois é isso, gente. Siga-nos no nosso canal do YouTube, que é Eduardo Amorim UFAO, e aguardo vocês numa próxima videoaula. Grande abraço.